Sejam muito bem-vindos, Pedcast número 70. Saímos dos 60 e poucos, estávamos comentando sobre isso agora. 70 é um número muito importante aqui, porque o nosso convidado é muito especial. Nosso convidado estava aí, ó, do lado de vocês, nos ouvia com frequência e hoje ele está aqui representando muito de vocês e para falar da experiência da residência médica dentro da pediatria e tendo aí a opção de campo externo, de estágio. Então é algo que provavelmente você que está nos ouvindo vai se identificar bastante. Bom, então eu queria inicialmente agradecer ao Tiago Pereira Rodrigues, que é residente de pediatria, atualmente residente de 3º ano de pediatria, do Instituto Fernandes Figueira, conhecido mais como Fiocruz, do Rio de Janeiro, e que está hoje aqui para conversar um pouco com nós sobre esses rodízios, esses intercâmbios que existem entre uma instituição e outra. Então, muito obrigado, Tiago, por ter aceitado o nosso convite. Olá, primeiramente eu que agradeço assim, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa conversa. É incrível estar aqui nesse lugar, né? Eu acho que representando bastante gente, porque eu escuto vocês desde lá do início. E eu acho que tentar conversar um pouquinho, falar um pouco da minha história, da minha trajetória e dessa maravilha que é estar aqui com vocês hoje, batendo um papo, né? Sobre a pediatria e tudo. Pra gente que é maravilhoso. Quando a gente soube que você nos ouvia, ia falar, é muito prazeroso, porque eu sempre falo para o Arnildo que às vezes a gente está aqui, e muita gente ouviu a gente falar sobre isso. A jornada é solitária, porque estamos aqui conversando, mas a gente não sabe o alcance dos episódios. A gente se empolga, fala tudo, mas não sabemos quem está ouvindo, se está sendo legal. Então os feedbacks, eles ficam sendo às vezes pontuais. E aí, ouvir de você, que nos acompanha há tanto tempo, né, e que gosta a ponto de escolher vir fazer um campo externo de estágio aqui na UTI do HU, para nós é muito prazeroso, né, Arnildo? Sim, sem dúvida. Porque a gente sempre comenta no nosso dia a dia, né, a questão dos diferentes, né? Então, a gente ter contato com profissionais, alunos, pós-graduandos de outras instituições, sempre é importante, e ainda mais sabendo que você já conhecia o nosso trabalho, ou parte do nosso trabalho, acaba sempre sendo algo muito importante, essa troca mesmo de informações. E até porque, Tiago, você está passando por uma experiência que eu pessoalmente não tive na minha residência, que é a questão do estágio externo. Então, quando eu fiz pediatria, a residência era de 2 anos, e nós não tínhamos esses estágios externos. Eu tive um estágio externo no R3, na época da UTI pediátrica, mas não na pediatria. Então, acho que para a gente começar essa nossa conversa, se você puder fazer assim, um resumo da sua linha do tempo pessoal e profissional, destacando os principais acontecimentos, os principais marcos da sua linha do tempo. Perfeito. Então, deixa eu tentar aqui, calma. Bom, eu tenho 35 anos, né? Já sou um pouquinho mais velho e estou aí nessa estrada. Pontuar, eu acho que a minha vida é uma linha do tempo, assim, eu gosto de falar dela, porque eu acho que eu tive muitas oportunidades, muitas questões tanto familiares, pessoais, que me trouxeram aqui hoje e que me fazem ser quem eu sou, né? E eu acho que meu trajeto pessoal, eu sou de uma cidade pequena, de mais ou menos 270 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro, no sul fluminense, né, que a gente chama Volta Redonda. Eu sou o 4º filho de todos os homens. Legal. E minha mãe e meu pai assim, têm um papel muito importante da minha trajetória toda. Onde eu estou hoje, eu dou muito a eles, né? Principalmente minha mãe é uma guerreira em tudo. E ter criado 4 filhos homens não deve ter sido fácil, né? Então eu tenho meu irmão mais velho, que é o Leonardo, o segundo é o Marcelo, o terceiro é o Gabriel. Cada um seguiu numa coisa na vida. Meu irmão mais velho hoje é policial em São Paulo, Polícia Civil. O Marcelo é bombeiro e mora em Saquarema, uma cidade também no interior do Rio. O Gabriel é web designer, mexe com questão de computador e tudo, e eu vim para medicina, né? Então, eu acho que minha trajetória tem muitas coisas, assim, que me trouxeram aqui e eu fico feliz, assim, de poder partilhar um pouco. Vamos ver se eu agrego alguma coisa aí, né?
E nessa sua trajetória, Thiago, assim, parece que aquela pergunta que parece um clichê, né? E na verdade não deixa de ser, né? Mas sempre fica aquela dúvida, até porque assim, nós que temos a nossa profissão também passamos por essa dúvida, né? De saber então, dentro dessa, você mesmo falou da sua linhagem, dos seus irmãos com profissões tão diferentes, por que medicina? E por que dentro da medicina, por que pediatria? Bom, eu estava até pensando nessa pergunta nesses dias, assim, e falar o porquê de ser médico, eu não sei pontuar exatamente aonde na minha vida eu tive essa escolha de fato. Desde que eu lembro, desde pequenininho, eu sempre quis ser médico, ter a medicina. Por mais que eu não tenha nenhuma familiar assim que foi uma imagem para mim, eu tenho um tio que é anestesista, mas na minha infância, na minha adolescência, eu não tive contato. Então eu não sabia de fato o que era ser médico, o que era medicina, o que era saúde de verdade. Mas eu sempre tive essa vontade. E aí, durante a escola, ensino médio, isso foi vindo. E aí a medicina entrou na minha vida. Eu acho que eu tinha muita gana e busca pelo conhecimento em si. Eu amava ciências, né? Eu acho que muita gente tem isso em comum. E eu amava a interação humana. Eu acho que a medicina ia me trazer isso, essa interação em si, muito mais do que só o corpo humano ou as coisas assim. Então a medicina veio nesse sentido. E aí, durante a minha formação, eu, na verdade, destruí aquela imagem do que eu tinha, que era medicina. Que era muito mais por filme e tudo, e série que era apresentado pra gente, né? Mas quando eu conheci na faculdade, né, eu fiz a faculdade na Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, uma cidade vizinha do Rio. E lá, a área médica e a área da saúde me foi apresentada de uma maneira muito diferente do que eu imaginava. Assim, desconstruiu completamente o que eu imaginava que era medicina, ser médico e a saúde em si. Então eu me encontrei assim de uma maneira que eu jamais ia imaginar. E a pediatria veio na trajetória da faculdade, né? É engraçado que, assim, quando eu pensei assim, não, vou fazer medicina, para mim ser médico era ser cirurgião. Cirurgião, médico tem que ser aquele que tá com a mão ali. Bisturi na mão, né? Exato. Aquela imagem do bisturi, com a luva, todo encapotado, com aquela coisa toda, naquele centro cirúrgico e tudo. E aí, durante a graduação, me foi saindo essa imagem, né? Por muitos motivos. Mas eu acho que eu posso dizer que eu tive 2 grandes professores que me trouxeram para pediatria, né? O Dr. Márcio Vasconcelos, um neuropediatra que foi meu professor na faculdade, e o Arnaldo Bueno, que foi meu professor de neonato. Mas eles me trouxeram para pediatria de uma maneira também meio diferenciada. E eu conto. Não, assim? Com certeza. Pô, a gente adora ouvir histórias. Então, como eu fui desconstruindo, né, aquela imagem de ser médico é ser cirurgião e tudo, eu me vi meio desencontrado na faculdade. O que eu vou fazer? O que eu vou ser depois daqui, né? Qual especialidade? E eu comecei a abrir minha cabeça para ver algumas coisas. E eu tinha esse professor, o Dr. Márcio, que ele, na sala de aula, era bem carrasco, assim, sabe? Uma pessoa muito rígida, tanto com pontualidade, com a questão do aprendizado, de falar, de receber e tudo. Então ele era muito rígido e a gente tinha meio medo dele mesmo. É o Arnildo. Quase isso. Mas, e aí eu tive uma disciplina que a gente chamava lá de trabalho de campo, que a gente ia na prática direto, né? Isso era no 5º período. E aí eu fui num hospital pediátrico, onde ele era coordenador médico, e ele nos levou na enfermaria. A gente tinha que ter aquele estágio presencial. E aí lá ele também era assim, com a cara fechada, falando, vocês têm que fazer isso, é importante isso e aquilo, não quero gracinha, não quero nada. Vocês têm que saber se portar com a criança e com a mãe. E a gente lá, né? Com medo das perguntas que ele ia fazer depois. Só que no primeiro dia, eu fui acompanhar ele. Uhum. Eu falei, eu vou acompanhar o senhor para ver como se faz. E no primeiro segundo que ele entrou na enfermaria e foi falar com a mãe e falou com a criança, ele mudou. Ele virou de um carrasco, assim, pra gente como aluno, para um ursinho de pelúcia. Eu fiquei impressionado com aquilo.
que ele com um sorriso de orelha a orelha, falando com a mãe numa calma e brincando com a criança e sendo incrível. Eu falei, gente, a medicina transforma alguém assim? A pediatria transforma alguém assim? Não, eu preciso olhar melhor para isso. E ali meu olho abriu. E aí eu fui começar a me interessar. Eu entrei na liga de pediatria na faculdade, que a gente tinha essas ligas. Passei num estágio num hospital grande lá em Niterói. Então eu fiz 3 meses de CTI, 3 meses de neo, 3 meses de emergência. E ali eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Assim, não tem outra possibilidade. Me encontrei. Mas, e aí eu levei o resto da faculdade nesse pensamento, sempre. Depois eu encontrei o Dr. Arnaldo na neonatologia, que eu, quando vim para pediatria, eu achei que ia ser neonato, ia fazer medicina neonatal. E ele era um professor incrível, assim. E é nesse perfil do Dr. Arnildo. Calmo, tranquilo, com uma fala assim, e exemplar na sabedoria, na inteligência e no modo de passar pra gente. E aquilo me impressionou. E aí eu consegui ser monitor dele, eu passei na prova de monitoria, fiz um trabalho de pesquisa científica em neonatologia, e assim, foi essa trajetória. Eu falei, é isso que eu quero ser, não tem outra possibilidade. Então, a pediatria me encontrou, na verdade. Eu gosto de falar assim, que nessa momento a pediatria que me encontrou. E eu amo, assim, amo. 5º ano? Já era residência? Não, no final da universidade, no último ano da universidade, no 6º ano, isso. Estudo no internato. E aí eu decidi. Eu acho bastante interessante essas histórias, sabe, Thiago? Porque a gente se identifica muito nesses momentos, né? Nessas guinadas que a vida e a profissão nos traz, né? Eu também posso dizer que até um ano antes de começar a fazer medicina, não era a carreira que eu queria fazer. Conta o que você queria fazer. Você vai acreditar. Eu cheguei a prestar a prova de cinema, porque eu tinha... eu sempre gostei muito de escrever, de produzir texto, né? E assim, eu tinha feito a prova da ECA, Escola de Cinema e Arte de São Paulo, pensando na linha de roteiros, né? De ser roteirista de cinema. Não, de verdade. Gente, até hoje ele imaginei. Tem em casa, assim, DVDs daqueles filmes bem antigos. Ele é apaixonado por cinema até hoje. Mas aí também não sei te dizer em que momento que a medicina apareceu, de repente ela surgiu, né? E a possibilidade de fazer a faculdade aqui em Londrina, né? Então surgiu. E comecei o curso de medicina sem pensar em pediatria. Não pensava em fazer, gostava muito de neurologia, não cirurgia, gostava muito da parte clínica, exatamente por aquela questão da anamnese, do exame físico ser tão importante para fazer diagnóstico, né? Mas daí, quando passei pelo internato de pediatria, não consegui me ver fazendo outra coisa que não seja cuidar de criança. E assim como você, eu comecei pediatria pensando em fazer neonatologia. Quando eram 2 anos, né? Então até 1 ano e meio de residência, a minha preferência era por prestar neonatologia, até passar pela UTI pediátrica, como R2. E de lá nunca mais saí, né? Então depois eu entrei como R3, depois como plantonista, docente, e assim foi, né? Há mais de 20 anos. Então tem coisas que realmente, assim, eu acho que as coisas nos encontram e não é a gente que encontra, né? E eu vou te dizer assim, durante muito tempo, mesmo trabalhando como intensivista, como pediatra em alguns momentos da vida, eu questionava se realmente essa era a minha profissão, se realmente era aquilo que ia me encantar, que ia me realizar. Até 2019, quando um fato bem importante aconteceu na minha vida, né, dentro da minha profissão, e que mostrou que não, eu não poderia fazer outra coisa. Então, de 2019 para cá, foi um renascimento dentro da profissão. E eu posso dizer assim que eu não consigo me ver fazendo outra coisa hoje que não seja cuidar de crianças e daquelas crianças que a gente cuida, né, dentro da UTI. Então, acho que realmente assim, a gente escolhe algumas coisas, mas algumas coisas nos escolhem, né? Exato. E essas são as melhores coisas, porque a gente erra muito, mas quando nós somos escolhidos, os erros não aparecem, né? É interessante que eu acompanhei essa virada de chave do Arnildo. E aí, quando a gente se conheceu, ele falava muito, mas devia ter feito cinema. Não, cinema, e sempre essa questão, né, da arte muito forte ali, e sempre exercendo a medicina com maestria, né? Para mim, assim, o Arnildo é o top com relação à conduta não só ética, mas com paciente, comunicação, família, sabe?
E aí, realmente eu vejo hoje ele, a fala dele assim, passou por algo muito marcante ali na jornada profissional, que eu também pude acompanhar. E hoje ele realmente parece que é mais do que uma missão, né? Acho que é um propósito de vida que acabou encontrando. Mas você foi trabalhar, porque a gente estava conversando no plantão, né? Que você terminou a faculdade e não foi para a residência direto. Não. Né? Por que eu pergunto? Muitos colegas, né, têm essa dúvida se vão trabalhar ou se já encaram a residência direto. Então, como que foi isso para você? Então, no final, eu formei no final de 2018, né? E aí, quando eu formo, eu já estava fazendo estágio externo, né? Eu já fazia alguns estágios pela faculdade e tudo. Só que eu venho de uma família bem classe média, baixa, ali de Volta Redonda é tranquilo, né? Mas a gente não tinha muita coisa. Então, a medicina mudou minha vida também nesse sentido, né? Só que eu não me sentia seguro para atender pediatria já formado, né? Assim, acabei de sair da faculdade, eu não acho que eu tive uma formação extensa para começar a atender na emergência ou ambulatorial, alguma coisa assim na pediatria. Porque a universidade treina a gente durante a maioria dos 6 anos para clínica médica de adulto, né? Então, por mais que eu tinha feito estágio, fiz monitoria, era tudo aquilo, eu não me sentia tão seguro para atender pediatria. Então eu falei, eu vou trabalhar 1 ano, além de precisar, por questões financeiras também, e ajudar a minha família e tudo. Eu acho que eu precisava de 1 ano de entender como era a profissão médica ali. Ó. Acabou a faculdade, acabou tudo. Eu preciso entender como vai ser esse mercado profissional de fato, né? Que mesmo a gente trabalhando, fazendo estágio, tudo não é a mesma coisa. Então eu decidi vou trabalhar esse ano até para estudar bem e depois eu fazer uma residência na pediatria, como eu quero, para poder trabalhar na pediatria mesmo. Então eu trabalho, finalzinho de 2018 ali, né, porque eu formei em novembro, trabalho em dezembro, 2019 todo. Eu trabalhei em alguns hospitais, lá em Niterói mesmo, onde eu fiz faculdade, eu continuei morando lá. E aí quando eu falo, não, agora eu vou me preparar para 2020 começar a residência, veio a nossa maldita pandemia, que assim, acabou com muitos planos de tudo que eu tinha e que moldou muita coisa na minha vida também, né? A gente passou por uma fase muito ruim, eu acho que em todos os lugares, no Rio de Janeiro, assim, foi bem drástico, tanto fisicamente, muito mais psicologicamente, de estar afastado de toda a minha família, da maioria dos meus amigos. Eu tive a sorte de encontrar um amigo e trabalhar com ele, e conseguir morar junto com ele todo esse tempo da pandemia. Então a gente meio que se salvou um ao outro. Mas estar longe da família foi muito cruel para mim. E eu trabalhei em alguns hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Eu trabalhei em hospital público e particular. Então, assim, foi uma realidade que eu acho que eu não estava nada preparado para isso. Eu jamais ia imaginar toda a minha história de vida em passar por alguma coisa igual àquela. Mas muita coisa me moldou. Eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa boa, se a gente até pode falar assim, nem sei, né? Mas eu acho que me moldou em como eu pratico a medicina hoje, né? Eu acho que isso reflete muito na pediatria e na forma como eu lido com os familiares, com as próprias crianças, né, os pacientes, meus colegas de trabalho, tudo assim. Então, eu passo a pandemia toda trabalhando, nos anos da pandemia, até as coisas se melhorarem um pouco, se aprumarem, para eu poder falar assim, não, agora eu posso fazer residência, quero fazer uma boa residência, então eu estava buscando isso, e durante a pandemia eu acho que não dava, né? E aí, depois disso, eu faço e aí eu entro em 2023 na residência lá no Fernandes Figueira. Aí fico nessa 2023 mesmo, né? 22. 22, já. 22. Porque é no R3, né? Isso, complicado. Você sabe que essa necessidade, Thiago, que alguns alunos da medicina ou até mesmo alguns residentes têm de trabalhar primeiro para depois voltar para a especialidade, tem sido cada vez mais comum. E hoje a gente tem uma parcela muito grande de residentes da pediatria que também tomam essa decisão.
Por muito tempo, inclusive da minha geração, era assim, a gente fazia pediatria pensando na subespecialidade. Mas hoje é muito frequente residentes que terminam os 3 anos de pediatria com essa necessidade de trabalhar primeiro, pelos mesmos motivos que você pontuou aqui, né? Normalmente envolve ali questões familiares, questões pessoais, necessidade mesmo, né? Sim. E isso se agravou muito depois que a pediatria passou a ter 3 anos. Então, e as subespecialidades mais 2, né? Então, o que antigamente era uma residência de 3 anos contando com a subespecialidade, tornou-se uma residência de 5 anos, igual neurocirurgia, né? Então, isso moldou um pouco também essa questão da procura pela subespecialidade. E é bem compreensível, eu acho que isso até é um ato de maturidade mesmo, você trabalhar primeiro e, pior ainda, ou mais difícil ainda, largar o trabalho para voltar para a residência. E como foi essa decisão para você, gente? Porque assim, a gente vê que pode ser um ganho no ponto de vista acadêmico, mas até do ponto de vista financeiro, muitas vezes é um retrocesso, né? Exato. Confesso que foi muito difícil. Você está num certo patamar, vamos dizer assim, né? Tanto financeiro como até profissional ali, exato. Autonomia, né? Da autonomia de ter a sua equipe. Eu trabalhei em vários locais, assim. Eu trabalhei em unidade básica de família, na cidade de São Gonçalo, que é próximo ali também a Niterói. Eu trabalhei em emergências e trabalhei em CTI adulto, principalmente no Covid. Foi onde eu mais atuei, na terapia intensiva adulta. E eu fiquei os 3, 4 anos nisso. E aí, retornar para uma área completamente diferente de todo esse tempo que eu estava atuando, o meu medo das pequenas doses e calcular tudo por quilo foi drástico, assim. Isso eu confesso que refleti um pouco no início da minha residência. Eu não tive nos primeiros meses, eu confesso que eu não tive bons meses. Era tudo muito novo. E eu me sentia assim, no espaço que eu achava que eu estava indo além, né? Além com minhas parceiras, porque eu era o único menino da residência de 12 meninas. Na verdade, das 36, quando eu entrei, eu era o único homem. Então, eu lidei com 35 mulheres. De mulherada. Sim. Então, foi muito difícil me portar num lugar novo, já tendo trabalhado, e a maioria das meninas lá saíram direto e estavam lá. Então, os primeiros meses eu fiquei assim, batendo um pouco de cabeça. Comigo mesmo, com meus preceptores e com as minhas R iguais. Mas eu acho que depois eu entrei na linha, depois de alguns puxões de orelha e tudo. E assim, na parte financeira, eu tive que me desconstruir assim, um pouco das coisas. E assim, trabalhar fora, né? Do plantão noturno, fico virado algumas noites, é bem cansativo, a residência não é fácil no sentido do trabalho em si, mas preciso, né? Para me manter no Rio de Janeiro, aluguel, todas essas coisas, contas, então eu trabalho por fora também, fora a bolsa da residência que a gente recebe, né? Então, assim, foi difícil no início, hoje eu acho que depois de 3 anos, eu acho que eu consegui me controlar. Então, hoje eu estou bem organizado, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas é difícil. Não... Hoje, olhando pelo que você passou nesses 3 anos, você tomaria essa decisão de novo? Por exemplo, se você, sabendo tudo que você passou, tivesse voltado, a residência foi uma decisão assertiva ou... Foi difícil, muito difícil mesmo. Não, foi muito assertivo, assim. Eu não me arrependo nem em um segundo. Eu tinha uma ideia, assim, que tinha que fazer as coisas em São Paulo. São Paulo era o melhor lugar do mundo de forma acadêmica, para aprender, e trabalho, e atualidade, e tudo. Então, eu tentei, por muito tempo, até na minha graduação, ir para São Paulo para isso. Mas, por conta dos infortúnios da vida... eu continuei no Rio, e esse meu amigo, o Matheus, que hoje ele é infectologista pela Fiocruz, né, incrível, ele que me mostrou e me fez assim, abrir o olho para o Rio de Janeiro, principalmente para o hospital que eu estou fazendo a residência, né, o Instituto Fernandes Figueira, que eu realmente não conhecia de fato. Então, quando ele me mostra da instituição Fiocruz, do hospital incrível que é o nosso hospital Fernandes Figueira, no sentido da pediatria e tudo, ele me faz voltar a olhar para o Rio de forma diferente. E assim, foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida.
E, de novo, foi meio que me encontrou também, que eu não tinha ideia. Então, foi passar por tudo que a gente passou e ele me abrir esse olhar e eu vi. Aí foi a única prova no Rio de Janeiro que eu fiz. E aí eu passei lá. Porque outras eu tava meio assim. Mas eu fiz aquela, achando que não ia conseguir e foi. E hoje eu amo aquele lugar, assim, de paixão. Não sei, é um sentimento que a gente constrói que é muito legal, assim. Legal. Hoje eu Sente olho... em casa. Super em casa. É muito bom. Eu acho que é até interessante, aproveitando essa sua descrição, Thiago, de você falar um pouco da Fiocruz, né? Porque aqui, tanto eu quanto a Flávia, nós somos praticamente um patrimônio da UEL hoje, né? A gente tem uma plaquinha para os móveis que chama FUEL. Tem um número de patrimônio. Se duvidar, se procurar na gente, você vai achar um FUEL. Porque a gente sempre fez a graduação, fez a pós-graduação, mestrado e doutorado, sempre vinculado à mesma instituição. Então, por isso que eu digo assim, da importância que é quando nós temos profissionais, alunos de graduação, pós-graduação, residentes, que são de outras instituições. Porque isso agrega, né? Então, o diferente sempre é bom, o diferente é sempre importante. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua instituição que você aprendeu a gostar tanto com o tempo. Perfeito. Então, o que eu acho muito legal e interessante, assim, desde a minha graduação mesmo, é, de fato, mudar de lugar, ter novos olhares, né? Porque eu faço a universidade na Universidade Federal Fluminense, que a gente chama de UF, que é em Niterói, e eu tive a oportunidade até, se quisesse fazer pediatria lá e tudo, é uma boa residência também, mas eu pensei em mudar. E aí, indo para o Instituto Fernandes Figueira, que eu conheci muito por esse meu amigo e outros, depois eu fui conhecendo outros amigos que fizeram pediatria lá também. A instituição, né, ela é agregada à Fiocruz, né? Eu acho que quando a gente fala de Fiocruz, a gente lembra do castelinho, que a gente fala que é aquele castelinho que é a imagem da Fiocruz, que é de Manguinhos. Só que a Fiocruz é muito mais do que isso, né? É um instituto gigantesco, de extrema importância nacional e internacional, né? E a gente vê principalmente, recentemente, a questão da vacina e tudo, do Covid, e várias outras coisas. E o Instituto Fernandes Figueira é a parte da maternidade, né? Um instituto materno-infantil de cuidado à criança, adolescente e à mãe em si, né? Esse ano a gente fez 100 anos, né? Teve centenário, foi em maio. Então, assim, já são 100 anos de instituição. E ela vem com essa missão. O Fernandes Figueira, né, quem criou lá atrás, tinha a missão de cuidar das crianças que há 100 anos atrás tinham outras questões muito importantes, principalmente nutricional, de cuidado infantil, das vacinações, que não tinha, né, proteção. Então ele cria o instituto para poder ter um auxílio e uma assistência às crianças e às mães, né? E a história do IF, que a gente chama, o Fernandes Figueira, vem muito nisso. Hoje ele é um hospital especializado, né, em materno-infantil, então é de assistência a parto de alto risco, então maternidade de alto risco, em conjunto de cuidado de crianças com doenças crônico-complexas, e a nossa área de genética é muito forte, assim, então a gente tem muita pesquisa e muito cuidado com crianças com doenças crônico-complexas, doenças raras. Temos, e aí é um orgulho assim, extremo em dizer, que a gente tem o primeiro banco de leite fundado no Brasil e no mundo, e foi lá no Fernandes Figueira, e hoje ele é o primeiro e é pioneiro assim, né, no mundo, como banco de leite, como fornecedor de conhecimento de excelência em cuidado, em processamento, em distribuição e cuidado com a mãe também, né? A gente até, durante a residência, a gente tem o mês, né, de assistência ao banco de leite que a gente aprende ali. Então, a gente está no cuidado direto, como formula, como faz, a gente vê todo o processo, a gente faz o cuidado das mães que estão ali e é um espaço aberto. Qualquer um no Brasil que quiser ter assistência, ele pode ter, né, do banco de leite para cuidado da amamentação, os cuidados com o recém-nascido em si, de armazenamento, de processamento, de retirada de leite, de doação. É um campo doador muito importante.
E o Brasil hoje é pioneiro no mundo do complexo da rede de bancos de leite por conta do Fernandes Figueira. Então, assim, é um hospital relativamente pequeno, se a gente for comparar aqui com o HU da UEL, é pequeno, só que de ciência é gigantesco, assim. E é isso que eu me apaixonei quando eu entrei lá. Eu não tinha noção do que eu ia ter, o que eu ia conhecer, o que eu ia viver, mas é algo, assim, muito maior do que eu poderia imaginar. Assim, muito, muito maior. Incrível. E talvez seja um privilégio, né, Tiago, você estar vinculado a uma instituição que se preocupa tanto com a pesquisa, né? Porque a gente percebe que a maior parte das escolas, de modo geral, todas fazem pesquisa, né? Mas em volume e na excelência que a própria Fiocruz ela é pioneira e até hoje ela é exemplo, né, como você mesmo disse, para o Brasil e para o mundo. Deve ser um privilégio estar numa instituição vinculada a essa preocupação com a pesquisa acadêmica, né? Eu carrego, assim, desde a faculdade mesmo, essa busca pela docência, pelo ensino, pesquisa, extensão. Foi o que me levou também dentro da faculdade a participar de projeto, de iniciação científica, de monitoria. E é uma vontade que eu tenho daqui a alguns anos de... Exato, essa eu acho que vai ser a minha linha, é onde eu quero buscar e onde eu quero chegar. Então, estar ali no Instituto me faz, assim, crescer mais e olhar de modo diferenciado para esse tipo de assistência também, né? Fora assistência direta ali, beira-leito, com a criança, ambulatorial, a gente tem uma assistência de pesquisa, assim, que é gigantesca. Muito boa. Como que é a grade da residência? Por exemplo, você veio no campo externo agora no 3º ano, né? Uhum. Como que é essa divisão? Porque, com certeza, um episódio que vai fazer muitos residentes ou pessoas que estão vendo olharem para a instituição. Falar assim, não, peraí que eu vou lá conhecer como funciona essa residência, eu vou fazer um estágio externo lá, né? Até para apresentar para quem está ouvindo o que é a residência de pediatria lá. Perfeito. Então, somos 12 residentes, né? Entram 12 anualmente, então a gente consegue até que de forma ótima, assim, separar um mês em cada área de atuação, vamos dizer assim. Então a gente tem, na verdade, 11 meses do ano e um mês de férias, porque residente também precisa sobreviver um pouquinho. Mas a gente tem esse campo externo, hoje a gente conseguiu mudar, né? Antes era um mês só que a gente tinha da residência inteira. Nesse ano a gente conseguiu ter 2 meses. Nós, como R3, temos 2 meses no R3, mas talvez isso mude para ter um mês no R2 e um mês no R3. Uhum. Mas os chefes estão vendo isso. Mas começa assim, no primeiro ano, é uma assistência meio que geral, então a gente passa 3 meses na enfermaria. A nossa enfermaria tem muito cara de CTI, porque são crianças com condições crônico-complexas, assim, bem importantes. Então, que ficam ali anos, talvez, e com algumas doenças raras, que às vezes a gente nem tem nome ainda, só aparece por lá, e outras que eu acho que eu talvez nunca mais verei na vida. Então, isso é uma coisa muito importante, que até a gente pode falar depois um pouquinho também, que eu amo aquele lugar. Então, a gente passa alguns meses na enfermaria, a gente tem esse estágio no banco de leite, a gente tem o ambulatório, né, nosso ambulatório dos nossos pacientes. Não temos emergência aberta lá, né? Não somos porta aberta, então a gente não recebe assim de demanda espontânea. De vez em quando, alguns pacientes nossos chegam lá, é claro que a gente vai atender, né, pela assistência, mas não é uma emergência aberta. Temos estágio também na parte da genética, da cirurgia pediátrica. Deixa eu lembrar mais no primeiro ano. Vocês passam por posto de saúde também, unidade básica? Esse ano introduziu para os R1s, eu, no 3º ano até hoje, a gente não passamos, mas os nossos R1 hoje, agora tem um estágio na unidade básica, então eles ficam lá um mês, mas temos emergência em outro hospital, e aí nos outros anos a gente começa a ver mais especialidade, então a gente vai no INCA, né, no Instituto do Câncer, lá no Rio de Janeiro, no Hemorrio, que a gente fala, que é o centro de hematologia, que é assim, incrível também. Aí repetimos o estágio na emergência, temos o estágio no nosso CTI, nós temos um CTI pediátrico no próprio hospital, que é incrível. E quantos leitos? São 6 leitos, 6. É pequeno. A gente começou com 6 também.
São 6 leitos, mas são coisas assim... Se a nossa enfermaria já é criança Sim. complexa, no CTI são coisas bem... E assim, é um serviço que me abre os olhos, assim, muito. Eu vejo aquelas profissionais trabalhando e é diferenciado, muito diferenciado. E a gente passa por outras especialidades. Lá a gente tem neurologia pediátrica, a gente tem um estágio que eu amei, que foi no R1 também, que é da estomaterapia. E às vezes a gente pensa que é pouca coisa. É um mundo. E assim, é um mundo. E para mim foi muito especial. Sim. A doutora Andréia, nossa enfermeira lá, chefe, que toca o ambulatório da especialidade. E assim, ela é um amor de pessoa. E assim, mudou minha perspectiva nos cuidados, né, das crianças. Nossa, é uma especialidade muito forte, muito, assim, muito incrível, assim, né? Tecnologicamente falando e complexidade também, né? Exato. E a gente às vezes acha que é uma coisinha básica que não Dar muda. sangue. Exato. Que muda a vida da criança ali e até os cuidados, né? Pra gente ensinar as mães que, assim, essas crianças todas vão com dispositivos para casa, né? A gente tem um cuidado domiciliar, assim, muito forte também. É outra parte do Instituto que é muito legal. A gente tem um programa de assistência, né, domiciliar integral que é incrível, que a gente nomeia de PAD. Que a gente manda essas crianças para casa com todos os dispositivos e, assim, com uma assistência muito boa. E Interligada com o hospital. Com o hospital. A gente tem um médico que semanalmente visita essas crianças. Hoje eu acho que são 8 pacientes que são atendidos de forma direta por esse médico no hospital, e fora fisioterapia, enfermagem, fono. E o município em si também tem o trabalho que a gente também vincula, mas diretamente com o hospital são 8 pacientes que estão em cuidados domiciliares. Então a gente tem esse estágio na dermatologia, foi um estágio que me abriu a cabeça também, incrível. Então a gente tem muitos estágios assim, alergia, imuno, que é muito forte lá no hospital, é um serviço também de excelência. Neo também. Neonatologia, a gente passa no alojamento conjunto e no CTI Neo mesmo, com a sala de parto complexa, né? E aí é que as coisas são bem interessantes. Dá um pouco de medo, vamos dizer assim, mas as pessoas, as meninas que fazem lá saem assim hiper preparadas. Eu acho que para qualquer coisa nesse mundo. É muito bom, muito, muito bom mesmo. E temos outros aspectos, assim, a gente tem alguns rodízios fora. Por exemplo, gastrologia a gente não tem, gastroenterologia a gente não tem no hospital, mas a gente roda no hospital da UFRJ, no IPPMG que a gente fala, que é o Instituto de Puericultura Martagão. Então a gente roda lá, tanto na emergência quanto na gastro. Mas as nossas especialidades no hospital, a gente tem um rodízio que é muito legal, que chama Saúde Brincar. Ah, que legal. Que é só pra diversão com as crianças. Sério? E a gente vai leito a leito, brinca com os brinquedos preferidos. Na residência? Na residência. Jura? Porque a gente tem um projeto aqui que é o brinquedo terapêutico, né? Uhum. E aí usa o brinquedo como instrumento de instrucional e outras coisas que acabam sendo mais direcionadas. Mas olha só que interessante. Temos esse projeto lá. E desperta um olhar mais humanizado, né? Não Sim. tanto doença, né? A gente Exatamente. pensa em outras coisas também. Porque o tratamento não é só medicalizar, Sim. né? A brinquedoterapia é Uhum. sensacional e estamos implementando a pet terapia. Os cachorros. Temos uma cachorrinha lá, a Flor, que é maravilhosa também, que faz milagre com aquelas crianças. É muito legal. Temos uma equipe de residência em TO, né, em terapia ocupacional, que faz tudo isso. E a gente acompanha como residente da pediatria. Uhum. Então, lá também tem a multiprofissão, né? Então, tem residência de enfermagem, terapia ocupacional, fono. Tem enfermagem de pediatria lá? Tem sim. Que e aí, legal. a residência lá de pediatria, Uhum. que para mim é a melhor equipe. Né? Exato. Eu amo todas lá. Que legal. Que são, assim, muito parceiras, e eu acho que grandes ensinos que eu tive foi com elas, assim. Legal. Eu falo que a enfermagem é nosso braço e nossas pernas naquele lugar. Ai, mando um beijo pra vocês, meninas. Um beijo, amo Adoraria vocês. conhecer o programa de vocês. Quem sabe um dia dá certo. Muito bom. E você comentou que vocês
Agora estão com 2 meses de estágio externo, né? Você já passou, você teve esses 2 meses, você está no primeiro mês, segundo mês? Eu tô no primeiro mês, esse é o primeiro mês que eu escolhi, meu segundo mês vai ser em janeiro. Eu tava querendo o meu segundo mês internacional, que a gente tem essa opção. E aí eu tava conversando e tudo, e eu tinha recebido uma resposta positiva em Portugal. Que legal. Eu tava super mega animado, quase tudo pronto, direitinho, mas eu lembrei que tem as provas de residência. E aí eu não vou conseguir fazer. Puxa. E aí eu falei, não dá, vou ter que fazer a prova para terapia intensiva, eu tenho que fazer a próxima residência. Então vai ficar para a próxima. Então eu ainda estou meio aberto aonde que eu vou fazer meu próximo externo. Mas temos essa possibilidade. E você sentiu muito impacto de diferença entre essas duas instituições, Thiago? Do Fiocruz ou do Fernandes Figueira com a UEL/HU? Então, sim, é bem diferente. É claro assim que eu estou há pouco tempo aqui, né? É um mês só do estágio, infelizmente, porque eu tô amando. Que bom. Mas é muito diferente por conta do tamanho do hospital. E isso faz uma diferença incrível. E ser um hospital universitário agrega muito mais, né? Com os internos, com a parte do ensino, da docência, assim, muito viva em tudo. Mas eu acho que o tamanho é o grande norteador, assim, e a emergência daqui, as meninas, eu fui conhecer também, e eu fiquei impressionado do que as meninas aqui muita coisa ali, né? lidam, exato. Eu acho que isso é o mais impactante. Eu acho que é um pouco que, vamos dizer assim, que falta lá, eu acho que é esse volume de atendimento. Eu acho que o nível da complexidade assim, de atendimento, de atenção direta, eu acho que essa forma daqui do HU é bem diferente de lá. Né? Você teve a oportunidade de acompanhar a criança queimada, né? Isso que aí, inclusive no plantão que a gente fez junto, no final de semana, você foi até acompanhar o procedimento lá no CTQ, que eu acho que é uma experiência legal, porque são poucos hospitais que têm um centro de queimados, né? Exato, lá a gente não tem isso. O Rio de Janeiro tem um CTQ, mas é muito mais para adulto mesmo e não é tão aberto assim para ter um estágio. E tendo essa oportunidade aqui, eu quis abraçar. Então é isso, eu venho aqui no plantão domingo para poder ter essa oportunidade de ver, de entender, de conhecer. E é mais uma coisa que pode agregar na minha vida, né? Então não podia perder essa oportunidade. Então a escolha de ter vindo para cá, além de ser com vocês, é claro que foi um chamariz assim, incrível, né? De acompanhar vocês nessa trajetória, é entender que o HU aqui é grandioso em muitas coisas, de referência de muitas coisas, né? Eu acho que para o estado inteiro, né? Então, é isso, assim, essa impactação são essas novidades, essas coisas novas que eu posso estar presenciando, posso estar vivenciando, e essa é a maravilhosidade de um estágio externo, de a gente ter essa oportunidade, né? Isso eu aprendi lá na faculdade, né? Na faculdade eu tive experiência de poder fazer externo, eu fiz um estágio em Cuba. Eu fiquei 25 dias em Cuba. Olha, ele é viajado. Ele já foi para muitos lugares. É uma maravilha. É isso que eu amo na minha vida. Mas é muito bom, né? É muito bom. Outras culturas também, Exato. outras realidades, né? Sim, e isso vai construindo e moldando a nossa jornada, né? Então eu falo que hoje eu sou por conta das experiências que eu tive. E eu acho que esse grande estágio que eu fiz internacional durante a universidade em Cuba foi maravilhoso, assim, e mudou a minha vista da medicina de outra maneira também. Então, toda essa oportunidade eu quero pegar e aproveitar da melhor maneira possível, né? Eu falo isso para minhas colegas lá, que às vezes escolhem não, vou fazer um eletivo, um estágio, mas não externo, vou pegar alguma coisa mais tranquila para poder estudar mais, para poder descansar até. Às vezes a gente pensa nisso. Eu falei, não, se essa é a oportunidade que eu tenho de ir para fora, de conhecer coisa nova, de conhecer gente nova, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Você planeja faz tempo, porque a gente conversou no começo do ano, não é? Exato. Pelo Instagram. Uhum. Foi um planejamento já bem, né? Sim, de organizar. Eu confesso que eu fiquei um tempo para mandar mensagem. Eu falei, meu Deus, eu vou ser muito entrão, eu vou ser muito... Imagina! Mas vocês são tão incríveis que eu falei, eu vou tentar. E aí eu mandei a mensagem, vocês responderam assim, rápido, com a maior felicidade do mundo, falando que, assim,
que eu podia vir e tudo. E aí foi um processo de mandar um e-mail, de oficializar, né? E quando eu tive a resposta positiva, eu falei, pronto, é isso. Ai, meu Deus, o coração até bateu forte. Pra lá que eu vou. Exato. Mas pra nós é gostoso também receber pessoas de fora, sabe? Porque, não, né, é o que o Arnildo fala, traz ideias diferentes. E eu achei tão legal que no plantão teve uma hora que você chamou isso coisa de bastidor, tá, gente? Eu tava lá perto, aí ele sentou com o Arnildo lá, tava com várias perguntas. Ó, eu quero entender por que lá eu faço assim e aqui vocês fazem assim. Isso é muito, muito genial, assim. Eu acho que é um aproveitamento muito grande, uma maturidade muito grande. E o Arnildo gosta bastante disso também, né? De trocar ideia, né, Arnildo? Sim. Uma coisa que eu sempre valorizo muito, sabe? Eu acho que as coisas que são diferentes, né? Às vezes as pessoas não conhecem muito, né? Porque quem faz terapia intensiva, quem faz, que fica imerso dentro de uma UTI, ele fica isolado, né? Então as pessoas têm muito mais fantasia sobre nós do que realmente conhecimento, né? Mas uma coisa que eu sempre gostei muito são das coisas que são diferentes. Gosto do questionamento, né? Acho que isso é muito importante, estimula o nosso cérebro a ter insights que a gente não teria se não fosse questionado, né? E a mudança, né? Então, assim, mudar sempre é bom. Então, por mais que a gente hoje tenha os nossos protocolos, tenha a nossa sistemática, se daqui a um tempo mostrar assim, não, olha, agora é diferente, vamos correr atrás e vamos mudar essa visão. Então, realmente, assim, né, os residentes que vêm de outras instituições nos ajudam muito nisso, né, de trazer outras experiências, outras vivências. Recentemente tivemos de Santa Catarina, agora você do Rio de Janeiro. Então, são locais, assim, diferentes do Brasil. E o Brasil é um país de dimensões continentais, extremamente heterogêneo. Então, é muito importante até para realmente compartilhar não só das experiências, mas realmente, assim, de como que vocês fazem lá. E eu sempre digo assim, né, o jeito que a gente faz não é o correto, ele é um dos corretos. O jeito que vocês fazem é correto também, só é diferente. Então vamos ver onde é que estão essas diferenças, porque isso vai agregar muito, né? Exato. O que me fez, assim, né, buscar, até por vir para cá, foi que lá atrás, né, lá em 2023, quando vocês começaram, porque assim, eu sempre amei podcast, eu sempre ouvi, assim, há anos e anos eu escuto podcast. E aí, quando eu encontrei vocês e que eu vi a proposta, o modo de falar, vindo com teoria, né, baseada em evidência, de estudo e querer compartilhar isso de modo geral, né, eu fiquei encantado. Eu juro que eu fiquei encantado por vocês, assim, o trabalho foi incrível. E eu só escutava o podcast. Eu não tinha rosto na voz, né? E eu até brinquei com a Flávia que foi muito impactante quando eu dei fisionomia, assim, às vozes que eu escutava durante meses, até eu descobrir que tinha os vídeos. Então, assim, foi uma surpresa muito legal, assim. Legal. O engraçado é que estava evoluindo de costas para mim, eu falando com a Amanda, eu acho que é. Sim. Nossa, mas agora eu tô vendo a voz que eu ouvi por meses. Eu achei muito engraçado. E tá aqui de frente com vocês, aqui falando, né, é algo incrível. Então, assim, de fato, é isso. Essas novidades, essa troca. E é isso que eu quero. Por todo lugar que eu passei, é isso, é deixar um pouquinho e levar um pouquinho, né? E a mudança é sensacional. E é assim que a medicina evolui, que a ciência evolui, que a humanidade evolui, né? Com as trocas, com tudo isso, né? O crescimento profissional, pessoal. Então, essas trocas que a gente tem, dia a dia, palavra a palavra e tudo. Então, eu fico extremamente feliz e encantado de estar aqui assim. Obrigado mesmo. E o que a gente mais espera, sabe, Thiago, é realmente que consiga agregar, né? Porque com uma UTI de 10 leitos, que às vezes está ali numa rotatividade muito alta, às vezes falta até aquele tempo, assim, para uma discussão mais prolongada, mais cheia de detalhes, porque a assistência nos exige muito, né? Então, assim, por mais que a gente sempre tenha preocupação com a parte acadêmica, com o ensino, né? O paciente sempre é a prioridade, digamos assim. Mas, assim, se você, após esse período de um mês aqui com a gente, conseguir agregar informações, práticas e vivências para a sua vida profissional, nós nos daremos por satisfeito, né?
E você sente que teve alguma coisa que agregou, assim, porque você já tem uma experiência grande, digamos assim, não só de medicina, mas de trabalho também, de trabalhar também. Alguma coisa que você consiga pensar que agregou para a sua formação, para a sua especialização? Olha, eu confesso assim, bastante coisa, né? Nesse pouco tempo, eu acho que o serviço em si já conseguiu me agregar muito. O modo assim de rever e de olhar para algumas práticas mesmo que a gente tem. E uma coisa assim que hoje eu levo para minha vida, para o meu dia a dia, é a questão, por exemplo, e é um exemplo muito legal, que é a analgosedação. Uhum. Isso, quando eu ouvi a primeira vez, fez tanto sentido e mudou tanto no que eu vejo e no que eu acredito, que hoje eu falo para todo mundo, eu só repito isso, eu só reescrevo isso em algumas evoluções. Então, eu já tenho mudanças até antes de vir, né? E hoje aqui no serviço, vendo vocês trabalharem, vendo como é que vocês se portam, nossas discussões diárias, assim, são muito legais, né? Nas nossas visitas, né, com nossos pacientes. Eu vejo as meninas, assim, que são incríveis, minhas parceiras de agora. Então, já tenho muita história para contar e para levar, né? O modo de fazer a medicação, de fazer diluição de medicação, uma coisa que eu não me atentava tanto, confesso, na hidratação do paciente, no cuidado que você tem disso, de se importar com isso, na nutrição. A nutrição, para mim, foi... É um quebra-cabeça. Exatamente. Ali, né? Eu ainda tô Tira isso, ali. bota isso, aumenta isso, Mas... 5, não sei o que lá, não é? Exato. Mas é tão legal, e alguma coisa que eu confesso que passou despercebido. Nesse tempo assim que eu tô na pediatria de fato, a gente tem muito aquilo meio fixo, mas hoje na terapia intensiva, ver o cuidado, ver cada gota faz diferença, cada oligoelemento faz diferença. E o cuidado que você tem para reescrever isso na prescrição, para ter aquele método, né, de segurança do paciente, de segurança da criança, porque é isso. O paciente ali, as nossas crianças são prioridade. Então, o cuidado de reescrever, de ver, de reconferir, isso tudo está me trazendo reflexões importantes que, assim, com certeza eu vou levar para o resto da minha vida, né? E eu agradeço muito. Parece pequeno, mas, gente, é muito grande. Muito, muito grande mesmo. Então, para nós é muito satisfatório ver você falando assim, sabe, Thiago? Porque tudo foi um processo, sabe? As coisas foram ganhando importância com o tempo também, né? Então, a analgosedação, ela cresceu em importância em determinadas épocas da nossa história. A parte nutricional, né? A gente realmente passou a gostar, né, disso, tanto é que foi um dos artigos da minha tese de doutorado, porque, assim, foram coisas que a gente foi crescendo com o tempo, né? E nem sempre a gente tem esses feedbacks, né? A gente tem com o paciente, né? Que o paciente a gente sabe que melhora ali muitas coisas da qualidade de vida deles, não só da sobrevivência, mas da qualidade de vida pós-UTI. Então é muito gratificante ver o seu retorno pessoal sobre um trabalho que vem sendo construído ao longo de tantos anos, né? Arnildo, acho que cada criança que passa deixa um aprendizado, sabe? Então, algumas marcam demais. E aí eu percebo que determinada criança passou, mas deixa um legado mesmo, de mudança de conduta, de mudança. E o Arnildo é muito flexível nessa questão de mudanças. Ele é muito quieto, né? Para quem não conhece o Arnildo pessoalmente, né? Gente. O Arnildo, ele é quieto, ele é discreto. Quando o Thiago chegou, eu falei, oi, Thiago, eu sou relações públicas do casal. Porque é meio isso, gente, né? E ele é mais fechado mesmo, ele é mais quieto. Mas é um olhar muito atento para tudo, assim, do detalhe, né? Eu já sou mais expansiva, eu abraço, eu converso. Ele já é mais... E esse raciocínio é constante, né? E essa vontade de mudar, de fazer diferente, de individualizar, que eu acho genial para ele, é a individualização. Cada criança é uma criança. A gente não encaixa as condutas para todo mundo. E eu aprendo muito com esse processo também. Fez muita diferença na minha formação como enfermeira. E a gente vai crescendo junto. E são legados que as crianças estão deixando, sabe? Chega até a nutrição também, né? O protocolo de posição prona, né?
que é o protocolo Heloísa. Então, Protocolo agora a gente Heloísa. vai dar nome para alguns protocolos, né? O devido respeito às crianças que deixaram de herança aí para nós. E isso são mudanças muito interessantes que se intensificaram nos últimos 5, 6 anos, Isso. né? E assim, uma parte tão importante quanto a sua formação, Tiago, que eu acho que vale a pena você comentar conosco, é a sua carreira musical, né? Meu Ele Deus. toca? Você toca? Ele teve uma banda. Você tem uma banda? Ai, meu Deus. Tem até CD, né? Tem, então, Você vamos... gravou um CD? Calma, Cadê o CD? Você trouxe? Calma, não tem. Bom, vamos lá. Ele vai dar que ele vai dar uma palhinha depois. De jeito Você nenhum, meu canta Deus do céu. também? Calma. Então, na minha adolescência, durante muitos anos, eu acho que foram 8, 9 anos. Desde os meus 12, eu tive um grupo, e aí essa é a maior revelação. Eu tive um grupo de rap e eu Não era acredito. DJ. Sim. Sério? Sim, chamava Um Quarto Produções. E era eu e mais 3 amigos que a gente tinha esse grupo. E a gente gravou 3 CDs. A gente tinha e a gente tocava. A gente era famosinho no Rio de Janeiro na época. Então, fazíamos shows e tudo. E agora vai explodir algumas cabeças. Era um grupo de rap gospel. Era da igreja. Legal, bem diferente. Gente, adorei! Sim. E aí a gente cantava, gravava. Era muito bom, saudades. Saudades Nossa, aí. depois mostra esse CD pra gente. Eu acho que nem tem. Hoje nem existe mais CD, né? Isso fala muito da idade, mas Que legal. tocamos 3 CDs. Vocês têm muita coisa em comum, viu? Né? Vocês se dão pra... Ele gosta de tocar baixo, Ó. violão. É que hoje é muito filho, sabe? Então ele vai pegar, Sim. é difícil, assim, mas ele Treinar. gosta, né? É uma coisa que ele sente falta. Às vezes tá lá de noite, de madrugada, Pedro acordando de madrugada, ele lá no YouTube vendo estilo lá, tudo tocando Sim, os baixos. Baixa Então, Olha tem Deus, essa né? veia artística aí também. Muito bom, Eu tentei tocar algumas coisas, eu não sou proficiente em nada, mas eu toquei um pouquinho de violão, eu toco um pouquinho de ukulele. Ukulele. Hoje eu tô treinando teclado. E por um tempo eu toquei clarinete. Então, assim, bem versátil. que legal. Mas eu não fiquei proficiente em nada porque eu não fiquei muitos anos estudando. Mas eu gosto muito de música, assim. É uma veia que eu tenho muito legal. E eu fui um pouquinho de cada. Mas eu não tive tempo pra... Pra profissão, né? Exato. Acaba nos afastando, né? Exato. Mas é algo que eu amo de paixão, assim. E um pouquinho eu vou evoluindo. Que legal, que legal. Genial. Sim, E isso traz um pouco de como a gente é um ser humano holístico, né? com certeza. Porque não é só profissão, né? A gente foca... a gente até brinca, assim, Pedcast, a gente fala muito da parte técnica, tentamos trazer o lado familiar também, o lado humano, mas tem esse lado nosso que a gente não é só tecnicamente ali o tempo todo, né? A gente tem um lado humano, nossos hobbies, preferências, isso faz parte de uma saúde mental Exato. que vai impactar também na nossa assistência. Né? Sim, necessidade, assim, é necessário. E é uma das coisas que eu olhei muito depois da pandemia. Sim. E a gente precisou passar por uma tragédia, né? Pra a gente olhar pra gente mesmo. Então, após isso, eu comecei a entender o papel que talvez a gente tenha aqui nesse mundo, né? Sim. De cuidar da gente mesmo, até pra gente cuidar do próximo. Então, eu acho que isso mudou muito o meu cuidado comigo mesmo. É claro que é uma constância, né? Dia a dia, a gente vai. Mas hoje o que me faz, assim, muito feliz e me deixa mais tranquilo é acampar, é fazer trilha, é sair um pouco, assim. Que legal. Ter contato com a natureza e tudo. Eu fui vegano 2 anos e meio da minha vida. Não acredito, é sério? Foi, durante a pandemia, na verdade. Que eu tava meio assim, eu falei, eu tenho que mudar minha vida de uma forma radical. Eu não posso, eu tô pirando. E aí eu fui e falei, vou ser vegano de um dia pro outro. Falei, vou parar tudo. Igual a gente. E eu tentei. Mas aí eu vim pra residência, aí vem aquela rotina, aí eu fui voltando. Hoje eu voltei a comer carne, mas eu falo que foi uma das melhores fases da minha vida. A gente já faz 8 anos. 8? 8 anos.
Eu fui vegetariano por quase 20, depois aí me tornei vegano. Eu não. Eu falei assim, você quer ser vegano? Vai, eu falei, vamos lá, vai, sozinho vai ser difícil. E é difícil. Eu tava gestante na época ainda, no começo da gestação do Benício, filho do meio. Olha. E os nossos 2 filhos são veganos, né? O Benício de 7 anos e o Pedro de 3. Benício, saúde ótima, nunca ficou doente, nunca tomou antibiótico. 7 anos de vida, nunca tomou antibiótico. Perfeito. Foi uma mudança. Eu gostaria de voltar, assim. A filosofia do veganismo em si é uma coisa muito legal, assim, que eu aprendi estudando depois e tudo, depois da minha decisão, e que me fez muito bem. Me faz falta hoje. Vou retornar a isso, assim. Quem sabe. Mas, muito bom. Uma reconexão, né? Exato. Muito bom. E aí, descobri hoje que a Arnilda era vegana. Olha só. Mais coisas em comum. Então, aí como que eu descobri? Posso contar isso também? Pode. A gente tava tranquilo hoje no serviço e a doutora Sueli falou, hoje é aniversário da Arnilda. A gente, meu Deus do céu. Só que amanhã, gente. É amanhã. Já vai ter passado. É pra vocês, foi semana passada. E aí ela falou, temos que comprar um bolo. Aí ela, meu Deus, onde vamos encontrar um bolo vegano? Aí eu, agora não tem mais o café. Como assim? Aí ela falou, já sei, vamos comprar um bolo de paçoca. Um bolo de paçoca, não, um pote de paçoca, porque ele gosta muito de paçoca. Eu falei, gente, foi uma surpresa. Que legal. Mas foi assim que eu soube. Legal. Mas você sabe, Tiago, que são assim, eu acho que qualquer profissão da área da saúde, né, medicina, enfermagem, fisioterapia, é uma área que ela exige muito da gente, né? Então é uma entrega, assim, você abre mão de muita coisa para seguir essas áreas. E se dentro dessa área você fazer terapia intensiva, é uma entrega muito maior, né? Então, assim, hoje nem tanto, mas por muitos anos da minha vida eu passei mais tempo no hospital do que em casa, né? Literalmente falando. Então, se apegar a esses valores, seja qual for, sabe? No nosso caso, é o veganismo, é a música, eventualmente o cinema, mas é o que nos faz sentir um pouco mais humano, né? Porque no dia a dia é uma rotina muito pesada. Não é pelo trabalho, mas é pelo que a gente vê, né? A gravidade, a complexidade, perdas familiares, perdas de crianças, né? Isso é muito pesado. Então a gente tem que se apegar a essas coisas para você se sentir um pouco mais humano e ver que a realidade de trabalho nossa não é tão nebulosa quanto a gente pensa, né? E hoje eu encontro muito disso no nosso ambulatório de segmento. Então, assim, isso também surgiu com a pandemia, né? Nós temos heranças da pandemia, né? Alguém uma vez falou, né, que a pandemia vai passar, mas o mundo pós-pandemia não vai ser o mesmo mundo de antes, né? De fato, isso aconteceu, né? Então, nós precisamos criar esse ambulatório de segmento, nesses retornos que a gente vê lá 2 ou 3 crianças por dia. Mas hoje eu acho que é algo tão gratificante, porque você vê aquela criança que ficou tão fragilizada durante a internação, voltar toda arrumadinha, sabe? Toda assim, crescendo, ganhando peso, correndo no corredor. Então, isso é muito importante, né? Para a gente ver também um pouco do nosso trabalho, né? Que o nosso trabalho não é realmente só garantir sobrevida. Isso é muito pouco, né? Eu acho que assim, é buscar a sobrevida, sim, com certeza, sempre, mas também pensar em entregar de volta essas crianças para o mundo numa condição parecida de quando elas adoeceram, né? Então, isso também é uma das variáveis que a gente criou com o tempo para entender um pouco mais esse lado humano e esse lado bom da vida também, né? Quando eu vi o episódio sobre o ambulatório de segmento, eu achei muito legal. Porque uma das minhas angústias de seguir a terapia intensiva, que é isso que eu quero fazer, né? É de como que eu vou ter o segmento dessas crianças que eu atendi, que eu cuidei, que eu vi. Porque, assim, no Rio de Janeiro não é uma realidade ter um ambulatório de segmento desse jeito. Lá no hospital a gente até tem, a gente chama de follow, né? Mas é muito pontual, é durante 1 mês, 2 meses, máximo 3 meses ali, mas que é muito corriqueiro. Então a gente não vê, né, esse acompanhamento. E estando aqui, vendo esse ambulatório, o jeito como as mães vêm, como as crianças vêm, e todo mundo fala, não, esse aí é filhinho da Arnilda, esse aí é o xodó. Então, eu acho muito legal, assim, de ter, porque é isso, é acompanhar o crescimento, né? Eu acho que a pediatria em si é sobre isso, né? É ver e entregar essas crianças para o mundo, e é o futuro, né? Então, isso é muito legal, e eu vi um futuro nessa parte. Então, é alguma coisa que eu quero agregar para mim também. Se algum dia, e
talvez serei algum chefe aí de algum serviço, Sim. eu gostaria de ter um ambulatório de segmento, de ter para eu rever, né? E eu acho uma coisa legal também, que eu acho que eu nem falei para vocês, né? Que nessas andanças da vida e principalmente uma das heranças da pandemia foi o olhar sobre o cuidado paliativo. E hoje eu estou fazendo pós de cuidado paliativo Que lá legal. no Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Então, esse ano todo eu tenho feito. E assim, é uma outra coisa que eu quero seguir também para minha vida, porque é uma coisa extrema necessidade. E lá no nosso hospital a gente tem uma demanda assim gigantesca. E, infelizmente a gente ainda não tem uma equipe, né? E isso faz muita, mas muita diferença, assim. Porque é isso, a gente vai batalhar e fazer de tudo para ajudar as crianças saírem, voltarem a ter uma vida importante, mas a gente sabe que infelizmente não é sempre. Então a paliação vem justamente nesse outro lado. Então se for para o lado que vai ter o falecimento, que vai ter, né, a morte em si, que seja algo com conforto, que seja algo humano, que seja algo importante, que a gente consiga abraçar, né? Tanto o paciente, aquela criança ali, quanto os familiares, porque não é só a perda não é só de um indivíduo, de uma coisa, é de uma família, da equipe, da gente mesmo, né? Então, é isso. Eu acho que eu tentei pegar um pouquinho de cada e levar isso para minha vida, né? E agregar. Então, é isso. Cada pontinho que eu fui, eu tentei pegar um pouco e agregar aqui em mim e tentar deixar um pouquinho também para os outros, para poder fazer uma pediatria, um trabalho de excelência, que é o que eu acredito, né, como futuro, como profissional e como pessoal também, né? Essa sua fala é bem importante, Tiago. Espero que as pessoas assim realmente ouçam isso, porque isso é uma maturidade, né? Hoje se fala muito na inteligência emocional, nas múltiplas inteligências, né? Então, ter esse pensamento apto, né, e aberto para aprender de diferentes maneiras, né, o cuidado paliativo, né, você se desprende um pouco daquele pragmatismo do curativo, né, do curar, e vai para o tratar, para o cuidar melhor, né? Então, isso demonstra uma maturidade que é muito importante para os profissionais de saúde, não só da medicina, mas para os profissionais de saúde de modo geral, né? Então, isso demonstra crescimento, demonstra maturidade e certamente vai te colocar nos melhores caminhos ali da sua profissão. Porque melhor do que a gente fazer uma profissão que ela tem um certo status, tem um certo reconhecimento, é você estar trabalhando do jeito que te agrada, né? Que você consiga ali ver bons resultados e que você faça com prazer, né? E, assim, na área da saúde tem muita gente que trabalha sem esse prazer, né? Sem esse fogo nos olhos, sem essa chama, né? Então, isso demonstra que você está no caminho certo, né? Bom. E quais são os planos? Como que você se vê daqui 10 anos, né? Pensar, depois de tanto, uma jornada longa já, né? É uma jornada já bem considerável. E perspectivas? Então, vai parecer muito que eu tô puxando o saco, mas eu queria muito ter um pouquinho dessa trajetória, né, sua também, que é conseguir, então, 10 anos, se eu pudesse, assim, ter a minha parte profissional consolidada na terapia intensiva, poder trabalhar com a paliação de uma forma mais humana, porque ainda é um caminho, ainda está engatinhando, né, principalmente no Brasil. Então, se daqui a 10 anos as coisas estiverem melhor, eu puder contribuir com isso, eu vou estar, assim, muita felicidade. Na parte acadêmica, então, eu quero muito seguir na parte de docência, então, mestrado, doutorado, para poder estar ali, porque eu acho assim, que o que eu não tive quando eu estava no internato, o que talvez faltou enquanto na residência, eu quero tentar mudar um pouco para o próximo, né? Então eu vejo isso, a importância que tem o ensino e a formação do futuro, né? A gente vê que a gente ainda peca muita coisa, eu acho, no Brasil, e a gente tem 1000 problemas, né? Mas se eu puder contribuir, daqui a 10 anos, se eu puder estar um pouquinho nisso,
talvez, se eu tiver o meu podcast, Ai, que ia ser incrível, né? Mas é isso, eu acho que esse caminho, assim, é o que eu já pensei há muito tempo. É claro que as coisas mudam durante toda a trajetória, né? Eu jamais imaginar que tá aqui hoje onde eu tô, fazendo o que eu faço, estando aqui com vocês. Mas se eu puder projetar, eu acho que é isso. Eu vou estar na docência, eu vou estar consolidado como intensivista, como paliativista. E assim, se eu tiver uns 10% dessa calmaria toda do Arnildo aí, dessa tranquilidade, nossa, pronto, eu tô feito. É engraçado, né? Foi nos procedimentos, né? Ele é calmo assim? Falei, putz, Tive que perguntar. Fazendo o negócio ali, o coração tava a 1000 e ele ali com a voz, essa voz, gente, essa voz que vocês estão escutando, é no dia a dia. Não muda o tom, né? Nem um pouco. E assim, eu vou confessar, final de semana também eu te vi conversando com uma mãe. E assim, eu me emocionei, assim, porque eu vi o entendimento dela, o olhar dela para você, o seu olhar para ela e o jeito de falar, que assim, parecia que você estava abraçando ela de uma maneira, mas com todo as palavras, né? A postura, assim, mas assim, eu falei, é isso, eu preciso pegar um pouquinho disso. Então eu acho que os meus dias aqui, eu também tô tentando sugar um pouco disso dele, né? Essa tranquilidade, essa mansidão e essa confiança. Uma das coisas que a doutora Mariana falou, quando eu perguntei sobre se ele é calmo assim, ela falou, isso é confiança, isso aí é fazer um bom trabalho, saber que está fazendo e ter confiança em si. Então eu falei, então é isso que eu preciso. Então se daqui a 10 anos eu estiver assim, nossa, já vou estar realizado. Demais. Vai estar melhor. A gente sempre espera que as pessoas que passam conosco melhorem, né? Então os meus alunos, digamos assim, né? E hoje você está ali em contato com alguns deles, né? Fernando, a Mariana, a Maria Cecília, Amanda, eu espero que eles sejam melhores, né? Então, eu acho que o professor que tem a vocação de ensinar, ele espera que o aluno supere ele, né? E eu realmente, de coração, espero que todos eles me superem. Bom, nossa. Ai, Thiago, eu amei o episódio, né? Acho que foi uma ideia muito assim, conversando com vocês, Felipe Arnildo, acho que a gente tem que gravar um episódio com ele, porque, poxa, Rio de Janeiro, passamos, outros residentes, né, passaram também recentemente, e a gente não tinha tido esse estalo, a gente precisa gravar essa visão do pessoal que vem conhecer e essa experiência de outros serviços, e quando chega aqui, esse olhar, o porquê veio aqui, né, o que busca, o que espera, e te conhecer além da residência é muito gostoso, porque o nosso convívio foi pequeno, né? Inclusive, nosso primeiro dia, quando a gente se conheceu, eu estava numa choradeira, a gente perdeu uma enfermeira muito amada por nós, lá na pediatria. E aí, eu mal te vi, a gente já estava chorando ali. E depois tivemos a oportunidade de fazer o plantão também junto, no final de semana. Uma calma, uma tranquilidade, sabe? Você transmite muita paz também. Então, isso é muito gostoso. E essa... Enfim, acho que é o carinho, né? É o carinho... Sabe o que está fazendo, o porquê está fazendo, o porquê está ali, a integração com a equipe, isso é muito importante, acho que é uma coisa que a gente preza muito, né, Arnildo, a questão da interação com a equipe, né, porque eu sou enfermeira e ele é médico, né, a Fran que sempre vem aqui também, a físio, mas a gente percebe que quando a equipe ela é coesa, é uma família, né, tem seus perrengues, mas a gente tem que se unir, se respeitar, e quando a gente identifica isso no outro, é maravilhoso, porque a gente sabe que é exceção. Não deveria ser, exato, mas é exceção. Então, o trabalho em equipe ele é muito importante. E quem já tem isso intrínseco são pessoas que já estão anos-luz na frente de muita gente. Evolução. Evolução mesmo. Como pessoas seguras são assim. Que bom. É verdade. Fico muito feliz, né? Assim, agradeço muito, né, vocês me receberem. Assim, todo mundo me recebeu tão bem no hospital. Eu tava com muito medo mesmo. Falei, meu Deus, o que vão achar de mim? Também no Rio de Janeiro, vão achar que eu sou carioca e tal, cheio de ginga. Mas assim, todo mundo foi tão receptivo, com braços tão abertos, a equipe é tão boa, que assim, eu já tô amando todo mundo. A equipe de enfermagem, assim, incrível, da físio, os plantonistas médicos, assim, todos eles residentes. Então, eu me senti muito amado. Até nesse pouco tempo, eu agradeço, assim, e eu vim
com vários medos, assim, que já sumiram de longe. Eu já me sinto numa nova casa e talvez eu espere que ano que vem seja, porque eu vou prestar a prova. Então, vamos ver. Eu vou fazer de tudo. E aí, se eu estiver aqui e puder aprender mais, se durante 2 anos, se um mês foi isso, gente, em 2 anos, aí agora eu vou estar feito mesmo na vida. Então, muito, muito obrigado, assim. Foi uma surpresa você, Flávia, ter me convidado. Eu não esperava, jamais. Aí veio o insight na hora. Eu falei, vamos gravar? E eu ia pedir assim, não, até eu ir embora, eu queria só conhecer o estúdio. Era só isso que eu precisava. Mas não, tô aqui gravando agora e ficando assim, né? Eu fiquei com medo de falar o que eu vou contribuir, gente. O podcast é tão incrível, com pessoas tão boas que sentam aqui nessa cadeira para conversar com vocês, e essa troca, eu falei, meu Deus, Mas por isso que você tá aqui também. Ai, meu gente, E olha quanta coisa, e pode ter certeza que a sua história, muita gente vai se identificar, porque muitas pessoas já pediram isso para nós, né? E é diferente, essa vivência que é agora sua. Você saiu da faculdade, foi trabalhar, voltou para a residência também. Então, isso, muita gente vai se identificar com esse episódio. Vai ser um episódio que vai marcar muita gente também, vai fazer muita gente refletir sobre perspectivas profissionais, pode ter certeza. Que bom. Eu espero que seja positivo aí para todo mundo que estiver ouvindo. E, assim, cada um tem sua trajetória, né? Então, gente, faz aí o que o coração manda. É isso, a pediatria me encontrou, a terapia intensiva me encontrou. É sobre isso, eu acho, né? A gente deixar a porta meio aberta, a janela escancarada para o que vier, a gente poder abraçar com a melhor forma possível, né? E essas oportunidades que são únicas que a gente tem que aproveitar. Então, assim, tá aqui, gente, não sei, um sonho, assim, bem realizado. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo, assim. Vocês são muito especiais. Legal, a gente agradece. Muito obrigado. E aí, gente, ó, tá aqui, ó, que bênção. A gente gostou muito porque você materializa muitas pessoas que nos ouvem e que a gente não conhece. Então, estar com você aqui também é um mega de um prazer, porque materializou realmente esses rostos para nós, esse feedback. Porque eu confesso, viu, Thiago, tem dia que eu olho pro Arnildo, né, o Ender sabe também, falou, Ender do céu, a gente vai parar. Tá muito cansativo, né? 3 filhos, tá puxado. E aí a coisa foi diminuindo até de ritmo, assim, e aí, de repente, começa a vir, parece que Deus vai mandando sinais, assim, vai dando alguns retornos para nós, falando, não, tá fazendo diferença, as pessoas estão ouvindo, né? Tem impactado de alguma forma. Então, é uma surpresa para você estar aqui e é uma surpresa para nós te ouvir falar isso. Porque isso, de uma certa forma, dá um gás, fala assim, não, tá difícil, mas continua, porque o que importa é o que a gente planta também nesse mundo, né? E se a gente tem plantado alguma coisa que tá rendendo algum fruto, isso só vai ampliar, porque isso vai florescer em um lugar que vai plantar de novo e isso vira uma cadeia que vai se perpetuando. E longe de nós, a gente até fala, a gente não tem o serviço ideal, a gente não tem, né, as coisas não são perfeitas porque não existe essa perfeição. Mas existe a nossa vontade de acertar. Então, só o fato da gente tentar acertar, a intencionalidade e a busca por isso é o que nos faz seguir, sabe? Então, por isso que a gente agradece de você ter aceitado, de você ter vindo. Essa cadeira é uma cadeira que é aberta para pessoas que têm esse coração aberto, né? Para se expor e mostrar assim, esse amor pela pediatria e para o mundo. Porque a gente quer sensibilizar, a gente gosta do técnico, mas a gente gosta também desse lado humano, que é o que liga, né? Pediatria intensiva, ela é intensiva em tudo, né? Exato. Não só na parte biológica, mas de sentimentos, enfim, a gente chora junto, sofre junto, então é isso, é a pediatria intensiva, né? É o pedinho, né? Gente, episódio 70, tem que compartilhar, né, Thiago? Por favor, pelo amor de Deus, vocês assistem, coloca lá, curtir, se inscreve, vai, tanta coisa legal, vai no Telegram, vai no Spotify, vai no YouTube, né? Segue a gente no Instagram se você não nos segue ainda. Então, são métricas que são importantes pra gente, para alcançar mais pessoas. Quem sabe futuramente é você que está nos ouvindo, que está aqui, né? Exatamente. O mundo, ele gira e as coisas, né, vão acontecendo. E a gente espera vocês aí no episódio 71. Chegamos aos 70 de uma forma muito especial, por isso, muito obrigada, viu, Thiago? Muito obrigado, eu que agradeço. Até mais. E é isso, até. Obrigado.